Você está no Wicca Escritural, um canal cheio de reflexões sobre fé e os conflitos da alma. Aqui, a gente conversa de um jeito leve e acessível e descubra a grandeza da vida plena em Deus. Eu nunca questionei essas mensagens. Elas estavam em todo lugar, na igreja, em casa, nas conversas, nos conselhos bem-intencionados. Entraram devagar, sem pedir permissão. E, por muito tempo, pareceram certas. Você escuta quando é pequeno, depois escuta de novo quando cresce, e de novo, até que não percebe mais. As frases viram fundo, viram base. Claro, vamos lá, viram a regra, é simples, mas todo mundo precisa seguir. Você não lembra quando começou a acreditar, só sabe que sempre acreditou. É assim que a vida funciona, é isso que Deus espera. Quem questiona, se perde. Quem sente demais, enfraquece. Ninguém grita essas coisas. Elas são ditas com calma, com carinho, com autoridade. E por isso entram fundo. Você não questiona porque confia. Confia em quem fala. Confia no lugar. Confia na intenção. E aos poucos, essas mensagens começam a pensar por você. Você percebe isso cedo. Quando sente algo que não combina com o que ouviu. Quando a dor aparece no lugar onde deveria haver paz. Quando a culpa surge sem um motivo claro, mas você empurra. Porque se a mensagem é verdadeira, o problema só pode ser você. Nos primeiros 45 segundos, algo já começa a incomodar, porque isso não é sobre manipulação explícita, é sobre repetição. E repetição cria normalidade. Se essa história está te tocando agora, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí neste momento. Você começa a organizar a vida em torno dessas mensagens. Escolhe caminhos, evita perguntas, engole sentimentos. Não porque alguém mandou, mas porque é assim que deve ser. Você aprende o que pode sentir, o que deve calar, o que precisa corrigir rápido. Algumas emoções são aceitas, outras são vistas como falha, e você vai se ajustando. Você repete frases que nunca parou para examinar. Aconselha outros com palavras que também te ferem. Defende ideias que te apertam por dentro. Mas você chama isso de maturidade, porque questionar parece perigoso. Questionar parece deslealdade, parece ingratidão, parece falta de crença. Então você não questiona, você obedece, você aceita. E o mais estranho é isso, nada parece errado, até começar a doer. Você vive, funciona, avança, mas carrega um peso que não sabe explicar. Um incômodo leve, constante, como se algo dentro de você estivesse sempre tentando dizer que nem tudo o que entrou precisava ter ficado. Mas você silencia isso, porque todo mundo acredita, porque sempre foi assim, porque ninguém nunca questionou. Então por que você faria? Essa história começa assim, não com uma rebeldia, não com um rompimento, mas com mensagens que entraram cedo demais e ficaram tempo demais sem serem examinadas. Chega um momento em que acreditar vira automático. Você não decide mais, você apenas reage. As mensagens já estão lá, prontas, antes mesmo do pensamento se formar. Você sente algo, e logo uma frase aparece para corrigir. Você pensa algo, e outra mensagem surge para ajustar. Não é reflexão, é condicionamento. Você aprendeu o que pensar antes de aprender a escutar o que sente. Aprendeu o que responder antes de entender a pergunta. E isso parece normal, porque sempre foi assim. Você não acorda dizendo vou obedecer sem pensar. Você só vive, e no meio da vida, essas mensagens guiam decisões pequenas. O que você aceita, o que você tolera, o que você acha que merece. Elas dizem quando você deve aguentar, quando deve se calar, quando deve se culpar. E você obedece. Não por medo consciente, mas por hábito. Você começa a perceber que suas reações não são totalmente suas, que certas culpas aparecem rápido demais, que certos medos não têm origem clara. Eles já estavam ali, semeados anteriormente. Você chama isso de fé? Maturidade é saber lidar com os altos e baixos da vida. No fundo, é repetição sem escolha. Você vê alguém sofrendo e repete a frase pronta. Não porque acredita profundamente, mas porque sempre ouviu. Você aconselha, consola, corrige e depois volta para casa com um peso estranho, como se tivesse traído algo interno, porque o que você disse não combinava com o que sentia. Mas você ignorou. Ignorar ficou fácil. Você começa a perceber que algumas mensagens não foram feitas para cuidar de pessoas. Foram feitas para manter ordem, controle, silêncio, e você nunca tinha pensado nisso. Você acreditou que sentir demais era fraqueza,
que questionar era perigo, que discordar era desvio. E assim, você foi diminuindo a si mesmo para caber no que esperavam. Você não percebeu quando isso aconteceu. Não houve aviso, não houve escolha clara, só repetição. Dia após dia, até que algo começou a falhar. Uma sensação de incoerência, um desconforto que não passava, uma pergunta que insistia: por que isso me machuca, se deveria me fortalecer? Mas você empurra a pergunta, porque o automático ainda funciona. Ele mantém tudo em ordem, mantém você aceito, mantém você seguro. Só que segurança não é o mesmo que verdade. E mesmo sem saber explicar, você começa a sentir isso. Você percebe que acreditar sem escolher tem um custo. E ele não aparece de uma vez. Ele aparece em pequenas desistências internas, em partes de você que foram ficando quietas demais. Você continua seguindo, continua repetindo, continua acreditando. Mas agora, algo dentro de você já não dorme tão fácil. A pergunta está viva. E quando uma pergunta verdadeira acorda, o automático começa a perder força. O desconforto não chegou gritando. Ele chegou como um ruído baixo, algo que você não sabia explicar, mas também não conseguia ignorar. Você fazia tudo certo, seguia as orientações, repetia as mensagens, e ainda assim, havia uma distância estranha entre o que diziam que você deveria sentir e o que realmente sentia. Você se pegava cansado de coisas que deveriam fortalecer, culpado por emoções que pareciam inevitáveis, confuso por não se encaixar perfeitamente no que sempre disseram ser o caminho certo. Você tentava ajustar, pensava: talvez eu precise me esforçar mais, talvez eu não esteja entendendo direito, talvez o problema seja comigo. Essa era a resposta automática. Sempre foi. Mas o desconforto não cedia. Ele voltava nos momentos de silêncio, durante uma oração interrompida, no meio de uma conversa aparentemente normal. Você começava a perceber que não era falta de fé, era falta de coerência. O que você acreditava não estava combinando com o que você vivia. Você ouvia frases sobre liberdade e se sentia preso. Ouvia frases sobre paz e sentia ansiedade. Ouvia frases sobre amor e sentia medo. E isso não fazia sentido. Você começou a notar como certas mensagens funcionavam. Elas não convidavam à reflexão. Elas encerravam conversa. Sempre que você tentava ir mais fundo, vinha um lembrete rápido: não complique. É simples. Não pense demais. Mas sua vida não era simples assim. Suas emoções não obedeciam slogans. Sua experiência não cabia em frases prontas. Você percebeu que estava vivendo uma fé ou uma vida que não deixava espaço para você existir inteiro. Sempre havia uma correção. Sempre havia um ajuste. Sempre havia algo em você que precisava ser podado rápido demais. E isso começou a cansar. Não o corpo, a alma. Você se perguntou, pela primeira vez com seriedade: e se o problema não for o que eu sinto, mas as mensagens que me ensinaram a rejeitar o que sinto? Essa pergunta não trouxe alívio imediato. Ela trouxe medo, porque questionar isso não era apenas revisar ideias. Era mexer na base, na estrutura, no chão. Era arriscar perder certezas, pertencimento, segurança. Então você tentou voltar atrás, ignorar o desconforto, reforçar o automático, repetir as frases com mais convicção. Mas algo tinha mudado. Você já tinha percebido a rachadura. E depois que você vê que algo não encaixa, não dá mais para fingir que não viu. O desconforto ganhou o nome: incoerência. E ela começou a pedir resposta. Não gritando, mas insistindo. O momento em que algo não encaixou não foi dramático. Não houve revelação, nem frase marcante, nem cena memorável. Foi simples demais para parecer importante. Talvez tenha sido uma conversa comum, alguém sofrendo, alguém chorando, e você respondeu com a frase certa. A frase que sempre funciona, a frase que todo mundo espera. Mas ao dizer, algo travou. Você percebeu que aquela mensagem não ajudava. Ela encerrava, silenciava, colocava um ponto final onde deveria haver escuta. E isso te incomodou. Talvez tenha sido um dia difícil. Você cansado, sobrecarregado, e alguém disse: é só confiar, não pense nisso. Isso é falta de fé. E pela primeira vez, essas palavras não confortaram. Elas pesaram. Você percebe que certas mensagens não foram feitas para acompanhar processos. Foram feitas para interrompê-los, para manter tudo funcionando, para evitar perguntas, para seguir adiante sem olhar para trás. E algo em você disse: isso não está certo. Não em voz alta, não para ninguém, mas com clareza. Você começou a lembrar de outras situações parecidas. Outras vezes em que sentiu dor e recebeu correção. Outras vezes em que precisava de presença
e recebeu explicação, e percebeu um padrão. As mensagens não estavam ali para cuidar da sua humanidade. Estavam ali para moldá-la, para torná-la previsível, controlável, segura. Foi nesse momento que a pergunta mudou. Antes era, que há de errado comigo? Agora passou a ser, por que isso me foi ensinado assim? Essa mudança foi sutil, mas irreversível, porque ela devolveu a você algo que tinha sido terceirizado há muito tempo. A responsabilidade de pensar. Você percebeu que nunca tinha escolhido algumas dessas mensagens. Você apenas as herdou. E herança não é sinônimo de verdade. Você começou a observar com mais atenção como as frases surgiam sempre que alguém sentia demais. Como o discurso mudava quando alguém fazia perguntas. Como a profundidade era tratada como ameaça. E isso te assustou. Não porque tudo era falso, mas porque nem tudo era verdadeiro. Você percebeu que existia medo misturado à mensagem. Medo de perder controle. Medo de lidar com complexidade. Medo de não ter respostas. E esse medo não era seu. Essa percepção não te trouxe alívio, trouxe responsabilidade, porque agora você não podia mais dizer que não sabia. Questionar não parecia mais rebeldia, parecia lucidez. E uma vez que a lucidez chega, o automático começa a falhar de vez. Questionar não começou como rebeldia, começou como necessidade, como sobrevivência interna. Você não queria romper, não queria confrontar, não queria provar nada para ninguém. Você só precisava respirar, sem se culpar por isso. Mas o medo apareceu rápido. Medo do estar errado, medo de decepcionar, medo de ser visto como fraco, ingrato, perigoso, porque foi isso que te ensinaram. Que quem questiona se afasta, esfria, cai. Então você tentou fazer do jeito certo. Questionar em silêncio, questionar com cuidado, questionar pedindo desculpa, como se pensar precisasse de autorização. Você percebeu o quanto estava condicionado a pedir permissão até para existir internamente. Você começou a notar como certas perguntas eram desencorajadas, não porque eram ruins, mas porque eram profundas. Perguntas que não cabiam em respostas prontas, perguntas que exigiam presença, não controle. Você percebeu que questionar não destruía sua fé. Destruía apenas o que nunca foi sólido. Destruía ideias rasas e frases frágeis, medos disfarçados de certeza. E no lugar disso, algo inesperado aconteceu. Você se sentiu mais honesto, não mais confiante, não mais seguro, mas mais inteiro. Você entendeu que fé sem espaço para dúvida não é fé, é repetição. E que amadurecer não é parar de perguntar, é aprender a perguntar melhor. Você começou a separar as coisas. O que era verdade vivida. O que era um medo que você herdou. O que era só hábito. E esse processo não foi rápido, nem confortável. Algumas mensagens caíram fácil, outras resistiram, porque estavam ligadas a pertencimento, a identidade, a afeto. Questionar isso doía mais, mas agora você sabia. Continuar sem questionar doeria mais ainda, porque custava você. Você percebeu que pensar não te afastava de Deus. Te afastava apenas de versões de Deus que não suportavam perguntas. E isso mudou tudo. Você não virou alguém cético, nem frio, nem distante. Você virou alguém consciente. Questionar deixou de ser ameaça e virou cuidado. Cuidado com o que entra. Cuidado com o que fica. Cuidado com o que molda sua vida. E pela primeira vez, você não estava apenas acreditando. Você estava escolhendo. E isso não te fez perder a fé. Te fez assumir responsabilidade por ela. Separar verdade, medo e repetição foi o processo mais difícil. Porque nem tudo que te feriu era mentira. E nem tudo que parecia verdade vinha do lugar certo. Você percebeu que algumas mensagens nasceram do cuidado. Outras nasceram do medo. E o problema é que elas foram misturadas. Transmitidas do mesmo jeito. Com o mesmo tom. Com a mesma autoridade. Você começou a revisitar frases antigas. Não para combatê-las, mas para entendê-las. Perguntando com honestidade. Isso me aproxima da vida? Ou me ensina a sobreviver calado? Algumas mensagens se sustentaram, ganharam profundidade, ficaram mais humanas. Outras começaram a desmoronar, porque só funcionavam quando não eram examinadas. Você percebeu que repetição cria obediência, mas não cria transformação, e que muitas ideias só pareciam fortes porque nunca tinham sido confrontadas pela experiência real. Desaprender foi doloroso, porque desaprender é admitir que algo entrou sem passar pelo seu crivo. É aceitar que você viveu muito tempo defendendo ideias que não cuidavam de você. Mas também foi libertador, porque pela primeira vez,
Você sentiu que sua fé, ou sua visão de mundo, estava se tornando sua, não herdada, não imposta, escolhida. Você começou a perceber que Deus, ou a verdade, ou a consciência, não se ofende com perguntas honestas. Quem se ofende é o medo. E você começou a ficar menos refém dele, menos refém da culpa automática, menos refém da necessidade de agradar, menos refém de parecer certo o tempo todo. Você ainda sentia insegurança, ainda sentia receio, mas agora havia clareza. E clareza muda tudo. Você não precisava mais aceitar tudo, nem rejeitar tudo. Você podia discernir, e isso é maturidade. Reconstruir a própria voz não aconteceu de uma vez. Foi lento, cuidadoso, às vezes solitário. Você precisou aprender a escutar a si mesmo sem culpa imediata, a sentir sem se corrigir no mesmo segundo, a pensar sem pedir desculpa por existir. Você começou a escolher no que acreditar, não pelo medo de errar, mas pela honestidade com o que fazia sentido na vida real. Algumas pessoas não entenderam, porque a sua mudança não veio com discurso, veio com postura. Você parou de repetir, parou de corrigir os outros, parou de oferecer respostas rápidas. E isso incomodou. Mas outras pessoas se sentiram seguras perto de você, porque você já não falava de cima, falava de um jeito mais próximo. Você percebeu que assumir a própria voz não é se tornar inflexível, é se tornar responsável. Responsável pelo que entra, pelo que orienta suas escolhas. Você não se tornou alguém que questiona tudo, você se tornou alguém que não aceita qualquer coisa. E há uma diferença enorme nisso. Hoje, quando uma mensagem chega, ela não entra automaticamente. Ela passa por você, pelo seu corpo, pela sua experiência, pela sua consciência. E você tem a escolha, não com arrogância, mas com presença. Talvez essa tenha sido a maior mudança de todas. Você parou de viver a fé, a vida, as ideias dos outros, e começou a viver as suas não perfeitas, não prontas, mas verdadeiras. E isso te devolveu algo essencial. Você mesmo. Talvez você nunca tenha questionado essas mensagens também. Talvez elas tenham entrado cedo, com boas intenções, com aparência de verdade. E talvez, só agora, algo tenha começado a não encaixar. Isso não faz de você fraco, faz de você consciente. Questionar não é perder a fé. É se recusar a viver no automático. É escolher não terceirizar a própria consciência. Se essa história tocou você, não deixe isso morrer aqui. Escreva nos comentários qual foi a mensagem que você nunca tinha questionado até agora. E diga também de onde você está assistindo e que horas são aí neste momento. Talvez alguém leia o que você escrever e perceba que não está sozinho nessa dúvida. Às vezes, uma pergunta honesta é o começo de uma vida mais inteira.